Alô, pessoal, amigos e amigas do Conversa de Torcedor, sejam muito bem-vindos a mais um pós-jogo do nosso canal do YouTube. A propósito, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva, gente. Se inscreva no nosso canal no YouTube, compartilhe os nossos vídeos, ativando o sininho de notificações e deixando o seu like, que ajuda demais no nosso crescimento do canal do YouTube e fortalecendo o nosso trabalho aqui pelas redes sociais, nessa plataforma no YouTube, e que traga notícias do futebol carioca, do futebol internacional e também da seleção brasileira, é claro, com certeza que nós estamos aí informando a você muitas informações, informando aqui as informações do futebol, inclusive, que é o maior esporte do planeta. Vocês podem conferir aí nas nossas redes sociais também, seguindo o Conversas de Torcedor, no Instagram também, no Facebook, ali também do programa Conversa Torcedor Notícias no YouTube, de terças e quintas-feiras, às 18 horas, e também acompanhando o Conversas Torcedor, sábados sempre, a partir das 11 horas da manhã, 11 da manhã, todo sábado, acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. No YouTube será transmitido aqui, sempre transmitido aqui do Conversa de Torcedor, melhor dizendo, também no nosso site da nossa rádio, né? Da Rádio NSC e também da nossa DAIO 98.7 FM, Rádio NSC, Rádio Nossa de Copacabana 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, e também para a Rádio Net, é claro, acompanhando toda a programação da Rádio NSC e também do nosso programa, as informações diretamente do seu clube do coração. Gente, vamos falar aqui agora sobre o futebol, né? Vamos falar aqui, meus amigos, e que vitória sofrida do Flamengo, hein? Caramba, meus amigos, que vitória foi essa, hein? Meus amigos e minhas amigas, 1-0, gol do Léo Pereira no final da partida. O Flamengo não jogou bem, não jogou bem. O Flamengo está na sexta colocação no Campeonato Brasileiro com 12 pontos. O Corinthians na zona de rebaixamento, né? E a próxima partida será contra a equipe do Newblense pela Libertadores da América fora de casa. E tivemos aí duas lesões aí de jogadores antes da hora, né? Antes da bola rolar, né? O Everton Ribeiro e do Arrascaeta antes da bola rolar, certo? Por conta por conta que aconteceu aí, meus amigos e minhas amigas, né? Tivemos aí nessa situação do Arrascaeta, pela informação do Fábio Juba, do GE.com, dizendo que o Arrascaeta sentiu a coxa durante o aquecimento e o Vitor Hugo entrou no lugar dele nessa partida. Mas vamos lá. Nessa partida aí, pessoal, o Flamengo conseguiu aí uma vitória, um resultado positivo, mas pelo rendimento do time, o desempenho, melhor dizendo, não teve nas melhores, né? O treinador substituiu aí das substituições dele que a torcida não concordou, né? E também de uma maneira meio equivocada, né? E as vaias ao Sampaoli, né? Nessa substituição do Vidal para a saída do Pulgar, deu a impressão que a torcida do Flamengo não gostou nessa substituição, porque o Flamengo precisa de mais ataques, né? Tentando conseguir lutar pela vitória, pelo resultado. Mas o Sampaoli, do tipo fortes emoções, né? Que o torcedor flamenguista viu no Maracanã, né? Mas vamos começar aqui passar limpo nesse jogo, começando aí, pessoal, começando no primeiro tempo, e que o Corinthians, né, teve de alguns perigos dentro do jogo, entre eles aqui, do lance do Yuri Alberto aos 4 minutos da primeira etapa, com boa chance do Corinthians, que o Yuri Alberto foi acionado no contra-ataque, mas foi desarmado antes de abrir para o Matheus Bidu na ponta esquerda, que fazia infiltração completamente livre, né? E também com o Flamengo tendo a bola aí no começo da partida, tentando conseguir subir essa pressão na saída de bola do Corinthians, mas por um acaso aqui, o Pedro não estava em sintonia,
né, que tem que corrigir isso aí no time do Flamengo. Tem que ser corrigir essa posição do Pedro, porque o Pedro não está tendo uma sintonia muito grande com a equipe do Flamengo, não. Acho que não está com essa mesma sintonia. E também o Corinthians se fechando no meio de defesa, no campo de defesa, e deixando a bola com o Flamengo, que roda na zona central de ataque, mas não consegue filtrar. Não conseguia infiltrar no jogo porque a equipe do Corinthians estava fechada, estava fazendo uma marcação, né, de defesa, certo? E aí tivemos aí na equipe do Corinthians, teve chances no primeiro tempo, né, que dos primeiros minutos de partida, né, principalmente da equipe do Flamengo, tentando conseguir, né, finalizar, a equipe do Corinthians saindo para o campo de ataque, né, tocando bola, mas também de oportunidades, tendo poucas oportunidades, né, até esse momento, né, o Corinthians se fechando bem e tentando nos contra-ataques, mas vem errando na execução, né? E que teve umas chances de bola, inclusive, que até no segundo tempo, ou melhor dizendo, no primeiro tempo ainda, né? No final do primeiro tempo, inclusive, tivemos aí as chances, né? De execução, de falhas de execuções, né? Que até também, algumas delas que o Corinthians teve mais estocadas, mas pela execução não teve. Então, e pelo lado do Flamengo no primeiro tempo, meus amigos, tivemos aí as chances de gol na equipe do time rubro-negro. Por acaso aí, nesse caso aí de uma chance de bola parada na partida do primeiro tempo, aos 13, o Ayrton Lucas recebeu em velocidade na ponta, tentou o cruzamento e é travado, né, travado por Bruno Mendes, que foi para escanteio. E outra chance também que foi com o Gabigol. O Gabigol aí, que teve chance, né, o Pulgar faz um passe para o Gabigol na entrada na área, ele dominou o Gabigol, ajeitou, né, para a canhota e tentar o chute cruzado, mas o Bruno Mendes novamente travando a finalização e a bola sai para escanteio novamente. E a equipe do Flamengo dominando nesses primeiros 21 minutos com 71% de posse de bola. Mas só duas finalizações, né, na partida até aí, nesse jogo aí, até nesses primeiros minutos do primeiro tempo, para o Flamengo são duas finalizações no gol, né, que até ambas foram travadas, né? E a equipe do time do Flamengo, a equipe do Corinthians, né, seguindo errando nas tentativas das bolas longas, né, no lado do Corinthians, e na primeira oportunidade que ele acertou, né, foi com o Valcio Vera, que acertou o passe longo no lançamento para o Roger Guedes, foi aos 24, na ponta esquerda, o camisa 10 dominou, né, puxa para dentro e faz o passe de calcanhar, né, para o Bidu, passando em velocidade, o lateral chega batendo cruzado e a bola passa em frente ao gol e ninguém alcançou para empurrar. Então, a equipe do Corinthians teve indícios de que a equipe do Corinthians, tendo nos contra-ataques, essa estratégia do treinador Vanderlei Luxemburgo, né? E o Flamengo abaixando essa intensidade na primeira etapa. E isso prejudicava muito o Flamengo. Isso prejudicou muito o Flamengo, nessa intensidade que baixou, baixando, e que aí o Corinthians, né, e sobrava campo para o Corinthians jogar. E quase teve o gol aos 28 minutos com o Paulinho acionando com o Watson na ponta direita e o atacante de trás, trás para dentro, né, melhor dizendo, trás para dentro, e lançou para o Roger Guedes. E ele dominou, bateu cruzado rente à trave e o Yuri Alberto chegou de carrinho, né? E na segunda trave, por muito pouco, não colocou a bola na rede, né? Uma chance de perigo, né? Diga-se passagem que teve mais uma chance para a equipe do time do Corinthians de marcar, certo? E a equipe do Flamengo, depois desse crescimento de um crescimento do Flamengo na partida, né, nessa primeira etapa,
que teve, no meio da primeira etapa, o Corinthians vem crescendo e levando perigo, que eu já tinha falado aqui, né, com essas tocadas de velocidade, e abaixou essa intensidade do Flamengo. Nesse crescimento que o Flamengo teve dos primeiros 25 minutos, certo? Abaixou essa intensidade do Flamengo e esse ímpeto que o Corinthians teve aí, né? E que teve na partida que começou a crescer para a equipe paulista. Certamente que o Flamengo, né, que dava toda a liberdade para a equipe corintiana de fazer jogadas, né? Isso acaba prejudicando, né? E até também para as chegadas de linha de fundo com os seus laterais, o Wesley e o Ayrton Lucas, que também, como que eu posso dizer, não, tendo marcação defensiva da equipe do Corinthians, que estava marcando muito bem, inclusive nas laterais, nas pontas do Bruno Mendes, que era o zagueiro improvisado, inclusive, né? E aí, a equipe do Corinthians teve mais uma chance com o jogador Watson, que recebeu na ponta direita, e, trouxe para dentro e chutou em direção do gol, mas o Thiago Maia bloqueou e a bola saiu para escanteio, né? Que também as chances, né, do Flamengo, inclusive, tentando conseguir, né? O Wesley tentou conseguir cruzar essa bola, mas devolveu para o Cássio, né? O Vitor Hugo fez um cruzamento para o Wesley na segunda trave e tal, tentando conseguir se achar o time do Flamengo, né? E o time do Flamengo tentando trabalhar, né, em busca dos espaços na defesa do Corinthians, né? Que não finalizava desde os 18 minutos, mas aos 45 minutos teve essa finalização, o chute do Thiago Maia, com o Gerson ajeitando para a chegada do Thiago Maia, e o camisa 8 chutou de primeira, de canhota, né? E a bola saiu no canto esquerdo do goleiro pela linha de fundo em tilt meta e voltando a finalizar, e também com o Gabigol, inclusive, né? Com o Pedro acionando aí, recebendo de pivô, ajeitou para o Gabigol e que domina e solta a bomba de canhota, e o goleiro Cássio espalmou com a pontinha dos dedos, colocando para escanteio, né? E a equipe do Flamengo tentando buscar, né, tentando uma blitz do Flamengo no final do primeiro tempo, e mais uma chance rubro-negra foi com o Vitor Hugo, né, que recebeu a bola na entrada na área, passa no meio dos dois jogadores do Corinthians e finalizou de perna direita, e a bola desvia em Murilo e saiu para escanteio, né? E aí o time do Flamengo tentando fazer o gol e não conseguia. E o final do primeiro tempo foi esse, né? E no primeiro tempo que teve problemas com o VAR, mas acabou aí resolvendo essa coisa aí de VAR, inclusive aí, que não estava funcionando no início da primeira etapa, mas funcionou aí ainda na primeira etapa do primeiro tempo, né? Só para a gente, né, falar aqui. E falando das substituições, né, do lado do Flamengo, o Cebolinha entrou, o Vidal entrou, o Matheus Gonçalves entrou para as saídas do Pedro, Pulgar e Vitor Hugo. No caso do Vidal, nós vamos falar aqui sobre isso, sobre essa substituição que o técnico fez. E do Corinthians, o Wesley no lugar do Watson, Fagner no lugar do Bruno Mendes e Romero no lugar do Yuri Alberto. Também que nós vamos falar aqui sobre esse caso do Fagner, que também teve essa substituição do Luxemburgo, que prejudicou o Corinthians, né, na partida, né, principalmente no final da primeira etapa. E a equipe do time do Corinthians teve a pressão nos primeiros minutos de partida no segundo tempo, né, em que o Santos saiu errado no chute que deu, a bola sobrou para o Paulinho, que acelerou, acionou o Yuri Alberto, livre no lado direito da área, e o camisa 9 chutou de canhota, né, em cima do goleiro Santos, e no rebote a bola sobra para o Paulinho, né, e que tentou uma bicicleta torta, né, a bola cai no pé do Roger Guedes, e que finalizou travando aí travado pela defesa do Flamengo, melhor dizendo. E outro detalhe também, também teve outra chance que o Corinthians teve, que o Wesley salvou, né, no lance do Roger Guedes, né, inclusive aos 5 minutos.
e também do jogo que a equipe teve outra oportunidade para o Yuri Alberto aos 8, né? Aos 8 minutos teve outra oportunidade que o Yuri Alberto, que subiu sozinho, cabeçou para fora, né? Depois de um cruzamento de escanteio do Maicon, o Thiago Maia subiu dentro da área e afastou no rebote, voltou para dentro da área, que o Yuri Alberto subiu sozinho e cabeçou para fora, né? Mais uma chance do Yuri Alberto desperdiçada aí, né? E que nesses primeiros minutos que voltou do intervalo bem, o Flamengo não se encontrou nos primeiros minutos, no segundo tempo. Mais uma chance do time do Corinthians, com o Matheus Bidu, né? Que trabalhando na ponta direita, o Watson dominou, cruzou na área, a bola passou pelo Yuri Alberto, sobrou para o Matheus Bidu, né? O lateral esquerdo dominou e soltou a bomba de canhota, a bola explode na defesa do time do Flamengo. E só é uma pressão aí de gols, e gols perdidos, inclusive, na equipe do time do Corinthians, e o Flamengo teve uma chance aí, né, depois dos 15, né, com o Gabigol recebendo a bola na intermediária e dominou e tentou o chute de longe, né, mas a finalização saiu fraca para a linha de fundo, então a equipe do time do Flamengo teve essa chance real de gol. E falando sobre essa substituição do Vidal no lugar do Pulgar, né, meus amigos, foi uma coisa, né, que o São Paulo teve, né, sendo chamado de burro pela torcida do Flamengo. Que coisa, né? Sendo chamado de burro pelo torcedor do Flamengo. Que coisa, né? Que até porque o Pulgar no primeiro tempo fez um jogo muito bem, né? Diga-se de passagem, teve um jogo muito bem o Pulgar no meio de campo, e o Vidal, né, que a torcida criticou o São Paulo por isso. E a torcida do Flamengo chamando o treinador de burro, né? O São Paulo nessa situação. E logo com o Vidal aos 21 minutos de jogo do segundo tempo, em que o time do Flamengo teve chance, né? Com o Wesley acionado na ponta direita, dominou e tocou para o Gerson, né? Rasteiro, e o camisa 20 rolou para o jogador, o Vidal, que foi bloqueado, travado pela defesa do Corinthians, que ele chegou chutando, né? Mas foi travado pela defesa do Corinthians. Então, e também teve outra chance aí, o time do Corinthians teve uma chance com uma roubada de bola aí do Fausto Vera, disparando para o campo de ataque, e o volante corintiano tentou um chute de longe, o Santos fez a defesa, e tendo aí a equipe do Corinthians tentando subir na partida, subindo a pressão, mantendo a posse de bola, né, que o Bruno Mendes tocou na mão na bola, né? Essa foi a falta da equipe do Flamengo aos 30 minutos. O Léo Pereira cobrou a falta direto para o gol, mas a bola passou perto na junção da trave com o travessão. Isso foi aos 32. E aí também teve a chance de gol do Flamengo, inclusive, que o Gabigol abriu na ponta direita, dominou e cruzou para o Gerson cabecear na bola, e cabeceou para dentro da área, e o Cássio defendeu, né? Mas tem também aos 36 minutos de jogo do segundo tempo, né, com a saída do Bruno Mendes para a entrada do Fagner, né, no lateral direito, né? Então, e também do Matheus Gonçalves no lugar do Vitor Hugo, que até o torcedor pedia esse jogador, né, antes da entrada do Vidal, né? Mas isso não aconteceu. Então, o São Paulo tem que entender isso e corrigir. Então, meus amigos, teve mais uma chance com o Gilberto, com o Paulinho dominando na intermediária, com os espaços, fez passe pelo alto para infiltração do Yuri Alberto. O camisa 9 deixou quicar e tentou a finalização de bico, mas é travado pela defesa, né? E também do lance, né, do Flamengo tentando conseguir até o Corinthians, né, tentando conseguir puxando um contra-ataque, mas o Wesley do Corinthians foi travado pelo Wesley do Flamengo, inclusive, né, diga-se passagem, né? E falando sobre a história do Léo Pereira, rapaz, o Léo Pereira sinalizou aí do banco de reservas que é para ser substituído, mas o Flamengo não pôde fazer mais a substituição de uma parada
para substituição, inclusive, né? Voltou a campo, né, mais recuado, né? Por conta disso, o Thiago Maia foi recuado para zagueiro. E olha só, meus amigos, olha que roteiro. Roteiro, uma lesão na coxa, Eu já vi tanta coisa no futebol, meu amigo, de zagueiro ir para a área ao ataque para fazer gol, né? Que eu já vi zagueiro fazendo gol em decisão de campeonato, cara. Eu vi o João Cali fazendo gol do Botafogo contra o Vasco por 1-0 dentro do Maracanã em 2018, na final do Carioca, meu amigo, né? E mais uma vez, nesse caso aí do Botafogo e Vasco, o João Carlos fez o gol e nos pênaltis o time do Botafogo ganhou o campeonato estadual. E agora Léo Pereira fez o gol, né? O zagueiro que fez o gol, né? O gol da vitória, inclusive, né? O Léo Pereira, né, fez o gol aos 48, né? O Cebolinha recebeu o passe aí do Gerson na ponta esquerda, marcado pelo Ângelo Romero também. O Fagner estava na jogada. O levantamento com a perna direita, né, para a pequena área e cruzou, né, o zagueiro que mesmo machucado cabeceou para o fundo da rede, o canto esquerdo do goleiro Cássio, sem chance para o goleiro. E, né, um grande castigo pelo Corinthians, né, para os corintianos, um castigo, né, que é a velha máxima do futebol, né, quem não faz acaba tomando, né, para os corintianos aí, né, que sabe por que é uma coisa de não existe, né, sabe, assim, como dizendo, como se fala aqui, justiça do futebol, né? Que a gente sabe muito bem que, que desperdiça as oportunidades e que o adversário faz, né, logo depois, né? Teve várias chances do Corinthians e o Flamengo conseguindo um resultado, um lance de cabeça de um roteiro que poderia, assim, de alguns roteiristas de cinema poderiam fazer, né? Aliás, se o Quentin Tarantino escrevesse essa história, poderia estar escrevendo isso, né? Com um gol do Léo Pereira de cabeça, de uma forma improvável, né? Mesmo machucado, mesmo fora de combate, fazendo gol de cabeça, que para mim, principalmente, é o melhor da partida, né? Que não errou nenhuma bola no jogo, né? Ajudando a defesa e marcando de cabeça, marcando o gol para fazer 1-0. Então, a equipe do Flamengo conseguindo esse resultado importante, né? E o principal disso, o Flamengo conseguindo o resultado, 12 pontos. O time do Corinthians com a sexta partida sem vencer, tá na zona de rebaixamento. O Flamengo vai enfrentar a equipe do Nublense nesta quarta-feira, a partir das 9h30 da noite, em Concepción, pela Libertadores. E o São Paulo tem que mudar essa situação, porque o Léo Pereira salvou a pele do Sampaoli, né, de uma maneira que a torcida do Flamengo estava irritada com o Sampaoli, irritada com o time, mas o Léo Pereira conseguiu esse resultado importantíssimo, importantíssimo para as pretensões rubro-negras e que nós vamos estar acompanhando sobre isso, tá bom? Fim de papo aqui no nosso pós-jogo, aqui do Conversa de Torcedor. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia de sempre. Agradeço demais a vocês. Se inscrevam, compartilhem nossos vídeos, ativando o sininho de notificações, tá bom? E deixando o seu like, gente. O seu like ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube e também fortalecendo cada vez mais o nosso trabalho. E também acompanhando o Conversa Torcedor Notícias, sempre Conversa Torcedor Notícias, a partir das 18 horas, com as notícias, o seu resumo com as principais notícias do seu clube do coração em primeiro lugar, né, com o resumo das principais notícias do futebol. Repetindo, terça e quintas-feiras o Conversa Torcedor Notícias às 18 horas e o Conversa Torcedor sempre com os nossos debates a partir das 11 da manhã na rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração. Acompanhando pela 98.7 FM e também pelo site da nossa rádio, radionsc.com, e também pela Rádiosnet, tá bom? Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia. Até o próximo vídeo aqui do Conversa de Torcedor, aqui no nosso pós-jogo para você. Aquele abraço e valeu, galera. Tchau, tchau.